Pastor, vamos começar então com o tema, porque assim, na internet, depois que estourou essa bolha de podcasts e tal, há muito debate sobre a questão do Natal. Teve até um desses influencers de religião, não sei se você conhece o Vic Vanilha. Se eu ver uma foto, talvez sim. Ele era um Vic Vanilha. ex-satanista, Ah, tá, sei, amigo sei. do Daniel Mastral e Sei, tal. sei. E ele fez um corte no podcast, ou não sei se foi no podcast ou foi um vídeo dele falando na rede dele, falando sobre essa questão do Natal. E ele disse que é uma festa pagã e que os cristãos não deveriam comemorar o Natal. Qual que é a sua opinião sobre essa fala? Ele utiliza o exemplo, eu até deixei aqui anotado, que é sobre a Saturnália, que era uma das festas pagãs que eram comemoradas na época do Natal mesmo. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Você acha que realmente o Natal deve ser comemorado? É a data correta Aham. que Jesus nasceu? É a Saturnália que ele falou, né? Isso. E também tem, por exemplo, da origem, né? O que que o mundo comemora em 25 de dezembro? Por exemplo, os gregos comemoravam o deus Sol e etc. Isso. Os assírios também comemoravam por causa de Nimrod, o nascimento de seu filho, Tamos e etc, etc. Só que eu não sou muito ligado a essas teorias da conspiração, sabe? Eu acredito que a igreja pode sim ter ressignificado as datas. Só que o Natal cristão, que é comemorado dia 25 de dezembro, não tem nada a ver com Deus Sol, por exemplo, dos gregos. Não é isso que a gente faz. Eu acredito sim que o Natal deve ser comemorado, porque Lucas capítulo 2, versículo 10, que o anjos aparecem para os pastores ali, anunciando o nascimento de Jesus. Olha o que eles dizem, olha. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O anjo está dizendo que o nascimento de Jesus é um motivo de grande alegria. É óbvio que não existe um mandamento na Bíblia falando que devemos comemorar o nascimento de Jesus. Não tem isso. Como existe um mandamento para o judeu comemorar Páscoa. Não tem isso na Bíblia. Mas o nascimento de Jesus é um motivo de muita alegria. Então, quando nós paramos para lembrar que o Verbo se fez carne, Jesus, Deus, se fez homem e habitou entre nós, nós podemos comemorar. Por que não? Agora, não estou falando da comemoração pagã e nem da comemoração de apenas compra e venda e troca de presentes e Papai Noel. Porque isso não é o Natal cristão, né? Isso é o Natal comercial. Agora, o Natal cristão, que é a comemoração do nascimento de Jesus, a alegria por Jesus ter vindo à Terra, não há problema nenhum. Apesar de fato, também, ele não nasceu em dezembro, todo mundo sabe disso. Acredito que uma data próxima, né, talvez, do nascimento de Jesus, pode ter sido final de setembro e início de outubro. Daqui a pouco eu posso explicar o porquê. Porém, não entendo que seria pecado ou paganismo comemorar o Natal. Por exemplo, todos os dias, todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, são palavras, essas palavras vieram de calendários pagãos, de costumes pagãos. Nós fazemos tanta coisa, aliança de casamento, muitos dizem também que é um costume que veio do paganismo e etc. Tudo que a gente faz, se a gente for olhar a origem de tudo, nós vamos parar com tudo na nossa vida. Agora, será que existe um costume que pode ser trazido para a fé cristã e ter um novo significado? Depende. Acredito que o Natal, sim, pode ser comemorado e é uma data para lembrarmos do nascimento de Jesus e não há problema nisso. Fala um pouco sobre essa questão da data, porque assim, se não me engano, na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro comemora o Natal em uma época diferente. Eu não lembro qual que é a data, mas ele fala sobre essa questão de comemorar sem ser em dezembro, que eu vi num corte Eu não do sei. Instagram que era uma data americana, uma festa Aham. americana e tal. Provavelmente é uma política Com anti-americana, certeza, com mas certeza. assim, qual que é esse rolê da data do nascimento de Jesus? Então, ninguém tem certeza de quando Jesus nasceu, a data. Agora,
pelas evidências bíblicas, eu disse que pode ser final de setembro e início de outubro. Por quê? Em Lucas capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia mostra para nós que Zacarias trabalhava no turno de Abias, no templo. E isso é importante. Quem que foi Zacarias? Zacarias foi pai de João Batista. Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Esse Zacarias trabalhava no turno de Abias. Lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 24, a Bíblia mostra para nós que esse turno de Abias, era o rei Davi, dividiu em turnos o trabalho dos sacerdotes no templo e no tabernáculo. Então, existiam vários sacerdotes no templo de Davi. Quem vai trabalhar no tabernáculo? Quem vai trabalhar no tabernáculo? Vamos separar por turnos. O turno de Abias era o 8º turno. Então, tinha um grupo de sacerdotes que trabalhava no turno de Abias. Esse turno dava, no calendário que a gente tem hoje, junho, julho. Seria na segunda quinzena de julho que o turno de Abias trabalhava, trazendo para o nosso calendário, ok? E Zacarias trabalhava no turno de Abias. Por que isso é importante? Porque enquanto Zacarias, a Bíblia diz isso, Lucas 1 e Lucas 2, enquanto Zacarias trabalhava no seu turno de Abias, que trazendo para nós hoje seria junho ou julho, Isabel ficou grávida. E por que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Porque o primo de Jesus, João Batista, é 6 meses mais velho que Jesus. Então, se Isabel fica grávida de João Batista em julho, João Batista vai nascer por volta de abril. E se ele é 6 meses mais velho, conta-se abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então é possível que Jesus tenha nascido em outubro. É certeza? Não é certeza. De todas as ideias que se dá aí para o nascimento de Jesus, essa foi a que mais me convenceu, porque tem base bíblica. Se Jesus é 6 meses mais velho, mais novo que João Batista, e João Batista nasceu em abril, se foram 9 meses de gestação e etc., é possível que Jesus tenha nascido no final de setembro, início de outubro, trazendo para o nosso calendário, trazendo para o nosso Brasil aqui, né? Explicando como seria hoje, né? Mas também é uma possibilidade. Das possibilidades, é a que eu mais gostei. É a que eu acho que está mais correta biblicamente. Aí o pessoal fala, né? Ah, mas se nasceu em outubro, por que comemora em dezembro? Aí que eles vão ligar com esse Deus Sol, contamos, com esse aí que o ex-satanista falou e tudo mais. Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu acho que pode ter sido para tampar essa lacuna. Se os pagãos fazem no dia 25 de dezembro uma festa para eles, vão fazer uma festa para nós. E aí ligam Constantino, né? O imperador romano que... Não é uma forma de provocação, então? Talvez sim. Pode ser que sim. Só que isso não é importante, porque não é a data. Se você quiser comemorar o Natal, porque Natal é nascimento. Então, se você quiser comemorar o Natal, o aniversário, o nascimento de Jesus, 1º de janeiro, tanto faz. Se você quiser comemorar em 5 de março, tanto faz também. A maioria dos cristãos comemora em 25 de dezembro. Então, você não me perguntou assim, olha, a sua pergunta inicial não foi, é correto comemorar o dia 25 de dezembro? Não foi isso. Você perguntou se é correto comemorar o Natal. Se Natal é pagão, Natal é nascimento. Nascimento de Jesus é um motivo de grande alegria. Então, qualquer dia do ano que você quiser comemorar o aniversário de Jesus, o nascimento, não é aniversário, o nascimento de Jesus, você comemora. A maioria da cristandade comemora dia 25 de dezembro. Será que é para tapar essa lacuna? Se os pagãos fazem dia 25 de dezembro, vamos ter uma festa para nós dia 25 de dezembro? Para mim, pouco importa isso. O que importa é você saber que Jesus nasceu, e isso é motivo de alegria, porque o anjo disse. E Isaías disse que o menino que nos nasceria seria Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, maravilhoso. Então, eu acho que nós podemos sim comemorar o nascimento de Jesus, independentemente da data. Ô, pastor, uma outra questão é a seguinte: as simbologias que tem o Natal. Hoje o Natal, se a gente for fazer uma pesquisa na rua, talvez até uma boa ideia de conteúdo para você fazer. Quando você pensa no Natal, quem que te vem na cabeça primeiro? A maioria das pessoas vão falar Papai Noel. Papai Noel. Você acha que a igreja protestante, ela também entrou nesse caminho de lembrar mais do Papai Noel? Você acha que é errado a igreja utilizar esses símbolos da árvore de Natal, Papai Noel? Não, você acha que é distorcer o significado do Natal, sendo que o significado é Jesus Cristo? São 2 pontos aí. Eu separo essas 2 coisas. Uma coisa para mim é a árvore de Natal, outra coisa é Papai Noel. Ok? Papai Noel eu não gosto.
Primeiro, o Papai Noel que nós conhecemos hoje aí, a partir da cristandade, estou falando do cristianismo, vem de um monge do 3º e 4º século chamado São Nicolau. Esse homem era um homem piedoso, um homem da Igreja Católica, que fazia boas obras, que dava presentes, brinquedos para as crianças, e por causa desse homem se deu aí a origem de alguém que no fim de ano ajudava crianças, etc., que hoje nós conhecemos como Papai Noel. Esse São Nicolau também ficou famoso porque no concílio de Nicéia, um concílio muito importante da igreja, ele chegou a dar um tapa na cara de um herege chamado Ariu, que negava a divindade